Nós falamos, a última palestra, não sei se muita gente talvez não estava aqui, sobre o ser integral físico, emocional e espiritual, lembram, né? A gente vai dar um pouco de continuidade a esse assunto. A gente falou também que não tem como separar esse ser, não é verdade? Nós somos isso tudo aí, né? Então, esse ser magnífico está dentro de cada um de nós e nós nem o percebemos. A grande questão que todo mundo pergunta é que, se eu sou esse ser físico, emocional, espiritual, esse ser magnífico, divino, quem foi que me criou, né? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Todo mundo pergunta isso, ainda mais hoje no mundo que está tudo tão descrente, né, de tudo. A nossa fé muitas vezes varia, né, assim? Então, posso falar que Deus é o sentido da vida. E Deus é aquilo que é a causa primária de todas as coisas, né? Se você voltar tudo no universo, aquilo que criou, né, o primeiro ser, ou universo, ou sistema, a gente chama de Deus. Ah, linda, mas aquilo ali é uma luz. O nome é o que de menos importa, né, gente? Porque ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Então, a gente atribui significado de acordo com o nosso conhecimento. Percebe? E o nosso conhecimento ainda é muito imaturo para classificar Deus. Por que ele vem antes de tudo? Nós não somos criadores de nada, não é mesmo? Nós somos criatura. E o universo, ele é muito complexo e muito harmonioso entre si. Se tivesse mais de um Deus, o que um fizesse, o outro destruiria. E se você pensar assim, atrás daquela luz tem alguma coisa, não sei que coisa é, poderia até ser alguma coisa lá, mas aí essa coisa também seria Deus, percebe? Porque ele teria criado todo o resto. Então, daquela partícula ali, partícula única, por isso que a gente fala Deus único, né? Deus verdadeiro, Deus único, Deus absoluto, Deus misericordioso, Deus bondoso. Nós não temos palavras para classificá-lo, mas ele é tudo isso. E aí a gente pode dizer então que ele é eterno, que ele vem antes, a gente não conhece o início e nem o fim. Percebe? E se eu não posso pegar, não posso tocar como no meu corpo, então ele também é o quê? Imaterial. Então eu posso falar que esse ser é imaterial, que esse ser é eterno, que esse ser é causa primária, e isso eu posso falar com certeza, não é? Não há como negar que é isso. E aí a gente pensa assim, tá, explodiu ali a energia, criou tudo isso que é o universo, e aí de repente, do nada, aparece o que no universo? O Espírito. Como? Há de se convir que tem que ter uma inteligência atrás disso, não é verdade? Aí eu posso dizer que esse Deus, então, também é um ser inteligente? Sim, porque, pensa bem, de tudo no universo, e olha que ele é muito complexo, no homem tem inteligência. Você não vê inteligência em todos os objetos que estão na Terra. Percebe? Como que ele classificou e definiu aquela pequena chama, aquele pequeno ser, para ter inteligência? E o mais interessante, aquele ser lá é primitivo. Ali ele não tinha inteligência. Ali, depois que passa para o perispírito, que é o que a gente chama de sopro divino, ele tem sensibilidade, percebe? Ali ele pode ser modelado, mas ali não tem inteligência. Então, por isso dizemos que somos feitos ignorantes. Iniciamos de um ponto nulo, para aí sim evoluir. A grande questão é que muita gente fala assim, então por que Deus, sendo inteligência, já sabia que geraria um ser também inteligente? Por que não deu a inteligência ao homem assim, estralou os dedos e pronto? Vocês já perguntaram nisso, gente? Ele é eterno, né? Ele tem muito tempo para poder esperar e ver, avistar a sua obra-prima evoluindo passo a passo. Ele tem tempo para isso, nós é que somos apressados, não é verdade? Então Deus, dentro da sua eternidade, né, sonhou aquele ser ali. Eu posso dizer que naquele ser também tem uma partícula de luz do universo, que no universo todo tem uma partícula de Deus? Sim. Se algo explode, né, depois da explosão, fica partículas espalhadas em tudo que gerou a partir dali.
Então nós temos o código divino. O Espírito, o sopro divino habita em nós. Imagina assim, você sonha uma obra-prima. Você sonha que você quer pintar um quadro. Vou dar exemplo desse quadro aqui. Vou até apagar a luz para a gente entender. Sonhei um dia em fazer aquele quadro. Aquele quadro existia? Não, ele estava onde? No meu pensamento. Então eu sonhei aquele quadro, eu imaginei como ele seria, e um belo dia eu quis pintar esse quadro. Muito lindo, mas não tem ninguém vendo. Se eu ficar na frente também ninguém vai ver. Então essa pintura está obstruída, obscura, não é verdade? Mas ela é tão linda, ela é tão perfeita, ela é o primeiro, o Espírito. Eu quero dar luminosidade a essa pintura. Eu quero que ela ganhe um mundo. Eu quero que ela seja a minha obra-prima. Eu quero que ela seja vista. O que eu faço? Então eu dou luz, perispírito. Eu dou um perispírito a esse ser. Eu dou luz, eu dou vitalidade através do fluido universal, e esse ser passa a ser modelado a partir de então. Então, o corpo que a gente tem, essa estrutura corporal, ela é modelada de acordo com a condição espiritual de cada ser. Então, esse corpo pode ser modelado? Pode. E o é. A gente vai ver na escala de evolução que o homem não começou do jeito que eu estou vendo cada um de vocês. Ele começou lá atrás, na era primitiva, percebe? Então, o corpo primitivo precisou ser elaborado porque a Terra era primitiva. Então, você não iria colocar um homem aqui que não tinha condição de viver naquela época, junto com os demais animais. Então, o corpo é modelado, moldado aí, através do fluido universal, de acordo com a necessidade de cada mundo. E o mais interessante, você pode perguntar assim, ué, se na Terra, origem da vida, né? Se na Terra e em todo o universo teve tanta vida, né, e uma complexidade de vida, porque exatamente esse espírito veio a ser dotado de inteligência depois. Percebe? Então o homem recebe o instinto. O que é o instinto? A sensibilidade e o instinto. Para poder estar na Terra, naquele período primitivo, ele precisava disso, assim como os animais. Percebe? Então a gente começa lá, você vê a Terra também passou por um processo de transformação, na sua era mais primitiva, né? Era muito vulcanizado, ainda não tinha estrutura aqui para ter ser humano, precisou ainda do elemento da água, e aí sim os primeiros seres, né? Reino mineral, que é inerte, depois vegetal, que é dotado de vitalidade, passa para os animais, que é dotado de instinto, sensibilidade, para finalmente chegar na condição de ter o quê? O reino nominal. Então o homem vem com o corpo, né, preparado, né, para aquele período, para aquela era primitiva. Percebe? Que o corpo também foi modificando ao longo do tempo. E aí o que acontece? É que você pode perguntar assim, Arlinda, os animais também tinham instinto. E por que então os primatas, aquela classe de primatas, se você pegar os animais hoje, você pode observar, você pode ensinar, mas eles vão ser dotados de livre-arbítrio como ser humano. Percebe? Então, Deus, na sua obra mais linda, na sua flor mais perfumada, né, Ele quis, né, fazer com que esse ser, na escala de evolução, chegasse no nível de inteligência. Não foi qualquer ser. Você foi escolhido, então. Percebe como você é maravilhoso? Como você é divino? Como você é magnífico? E você não chegou até aqui à toa, sozinho, do nada? E aí você pode pensar assim, se nós saímos daquela luz, aquela luz nos colocou para fora e nós somos abandonados aqui, é isso mesmo? A própria sorte? Vocês acham que isso aconteceu? Quando uma mãe tem um filho, né, quem é mãe vai ver isso, sente isso. É cortado o cordão umbilical, não é verdade? Mas a mãe continua protegendo o filho de alguma maneira.
continua ensinando, continua ajudando. Não é porque foi cortado o cordão que ela deixou de continuar ali cuidando do filho. Tanto é que se ela não cuidar, aquela criança não vai ter condição de sobreviver, não é verdade? Então Deus continua cuidando daquilo que Ele criou, da sua obra mais linda, do Espírito, percebe? Ele não abandonou ninguém, como a gente acredita, nossa, Deus está lá longe, eu estou aqui. Não, Ele continuou instruindo o homem, intuindo, percebe? Então a inteligência ela só chega mais para frente no homem, porque ele é estimulado a perceber as coisas da natureza, a tomar as coisas da natureza e modelá-la a seu favor. Mas isso quem instrui é Deus que o criou. Porque senão você poderia dizer assim, o animal também é dotado de instinto, por que ele não modela a natureza? Por que ele não transforma? Percebe? Então foi dada a condição de evoluir ao espírito. Né? Há lá as fases da evolução, né? Do primata até aqui. E olha que haja caminho, foram milhões e milhões de anos para chegarmos nesse pensamento. Então o homem não era dotado de raciocínio, de inteligência, mas instinto sim, sensibilidade sim e intuição sim. Então como que chega no momento do raciocínio? A gente sabe que para ter raciocínio ele precisa ter vivência, ele precisa aprender, ele precisa comparar. Você vê a criança, por exemplo, ela pega as coisas, ela põe na boca, não é verdade? A mãe entra em desespero, né? Porque ela quer explorar o mundo e colocar o mundo para dentro. Por quê? Porque ela quer sentir o mundo, perceber o mundo, para entender que mundo é esse. Então, isso acontece com nós, crianças, na era da evolução. A alma ainda infantil também experimentou muito? Sim, com toda certeza, olha. Na era primitiva, então, o homem foi tomando essa natureza. Cheirando, sentindo, comendo, batendo, não é verdade? Até a própria descoberta do fogo, né? O atrito entre rochas. Mas os animais também poderiam fazer isso, não poderiam? E por que não? A grande questão está aí. Como que os seres primitivos tinham noção e sensibilidade para dizer que haviam deuses na natureza? Se hoje você pega seu filho e leva ele na missa, ele demora 20 anos para aprender o que é religião e mesmo assim nem vai. Como que o homem daquela época, sem ter nenhum conhecimento, poderia ter noção de Deus? E mais, como que ele poderia pegar a pedra, bater a pedra por milhares e milhares de vezes, por milhões e milhões de anos, até chegar no fogo? Arlinda, mas aí é experiência. Verdade, o pensamento se dá por experiência. E o raciocínio também o é. O homem só chega no livre-arbítrio, e é muito interessante que olhando para cada um de nós agora, a gente pode pensar, mas eu sou inteligente assim, ponto final. É que quando a gente aprende, a gente não olha para trás e sabe que foi o pai da gente que carregou a gente, que pegou na mão, não é verdade? Assim é a alma ainda infantil. Ela vai sendo estimulada, ela vai caminhando, mas ela não percebe que o pai que está instruindo ela vai ficando, não é? Cada vez mais e mais para trás. Quando adulto, o adulto dá tchau para o pai e vai. E nós fizemos isso também, percebe? Nós fomos ganhando instrução, estímulo, intuição e fomos esquecendo de quem? Daquele pai. Daquele pai que estava nos orientando, que estava nos estimulando. Então foi quem que afastou de Deus? Nós, através do livre-arbítrio do raciocínio. Então o raciocínio chega por muitas e várias experimentações, né? Então eu cheiro, eu sinto o cheiro, eu provo, eu alimento, isso aqui é amargo, isso é doce, isso é quente, isso é frio. Pega o alimento, põe na brasa, experimenta de novo, pega a pedra, bate a pedra, experimenta de novo. Gente, foi milhões e milhões de anos para se chegar no fogo. Quem que instruiu o homem a fazer isso? Percebe? Havia então uma intuição, havia uma via direta, um canal que nos conectava a esse ser espiritual divino e maravilhoso que jamais afastou do homem. Percebe? Então, com a tomada do raciocínio, do livre-arbítrio, aí sim vem também o que? A individualização e as escolhas. Eu posso dizer assim, que de tanto experimentar determinado alimento, eu posso chegar à seguinte conclusão: não gostei. Eu prefiro o doce.
Ah, não gostei dessa cor, eu gostei dessa. Percebe? Quando eu começo a comparar uma coisa com a outra, de tanto observar e de tanto viver, o homem permite ao espírito viver, experimentar, tomar essa natureza para ele, tomar dos elementos para ele, para aí sim aprender com ela e construir conhecimento. Hoje é muito fácil, o conhecimento é espalhado, né? Porque o homem tem conhecimento e passa, mas naquela época ele não conseguia repassar o conhecimento, então era muito difícil. Então, quem que o instruía? Quem que repassava? Percebe? Então, chega no homem a instrução, a intuição, e aí sim, se deparando com os elementos da natureza e transformando esses elementos a seu favor, ele pode um dia dizer, gosto do amargo, gosto do limão. Mas olha que interessante, se eu gostar do limão, vai ter 10 que não gostam, não é verdade? Aí o homem se individualiza em suas escolhas e forma grupos. O grupo do que gosta de pescar, o grupo do que gosta de nadar, o grupo, percebe, dos que gostam de cozinhar. E hoje tem grupo para tudo, né? A gente vê lá no Zap, né? O grupo da família Nunes, o grupo da família Oliveira, o grupo Carvalho, e por aí vai embora. É grupo para tudo, só que em si o homem foi se individualizando e separando também. E foi a partir também dessas divisões e subdivisões que se formaram o quê? Os clãs, os grupos, as famílias, sociedades inteiras e civilizações. Eu posso dizer, então, que uns foram caminhando e outros foram ficando também nessa escalada? Posso, né? Se até hoje você vira para o seu amigo e fala assim, vamos, fulano, vamos estudar junto comigo. Vou nada. Muito difícil. Gostei desse assunto espiritual, não. Vai você. Então, também podemos dizer que as classes de espírito, a partir do conhecimento, cada um foi tomando um caminho diferente. Por isso é que na casa do Senhor tem várias moradas, ainda bem, né? Para poder alojar cada um de acordo com o seu conhecimento. Ai, Arlinda, está muito bonito, mas eu não sei se isso é verdade. Como é que eu vou saber que existia mesmo esse trânsito aí entre mundos, entre espíritos, né? Se espíritos diferentes vieram a essa terra para nos ajudar ou não? Simples. Pega o seu livro de história que você vai entender bem isso. Está lá. O homem inicia numa fase primata, primitiva, né, que demorou 2,5 milhões de anos para descobrir um fogo, 500 mil anos atrás é que descobriu a roupa, aí do nada, de repente, vem uma civilização avançadíssima que já sabia até mumificar corpo. Como? Se a gente sabe que a pessoa tem que aprender a passos curtos. Percebe que Deus nunca nos abandonou e que de tempo em tempo Ele mandou os seus instrutores para nos ajudar e para aprender também? O próprio Cristo, gente, é um exemplo disso. Quando Ele vem à Terra, Ele fala que eu não sou desse mundo. O meu reino não é daqui. Então, de que mundo Ele era? Se Ele veio para nos instruir, Ele era de um mundo mais elevado? Então, tinha mundos mais elevados do que o nosso? Há de se entender que o Espírito não faz só uma trilha no mundo, ele faz várias. E nessas idas e vindas de mundo, a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai se individualizando, vai criando grupos, percebe? Então Deus nunca abandonou o quê? A sua obra primária, a sua obra mais linda, que somos nós. E até hoje a gente vê cientistas renomados, homens ilustres, visitando essa terra aqui, para nos ensinar, para nos ajudar também. O que eu estou querendo dizer é que, percebe que transição sempre aconteceu no mundo? Percebe que a própria terra passou por transição? Até o gato, gente, que a gente conhece, o nosso gato doméstico, também passou por fase de transição. Ele foi domesticado, se eu não me engano, lá no Egito antigo, porque eles precisavam de um caçador para eliminar os roedores. E naquele período, né, eles já conheciam de agricultura, de engenharia, como? Quem foi que trouxe conhecimento para eles? Ou melhor dizer, foram eles que trouxeram para nós, né? E após eles, outras civilizações inteligentíssimas também brotaram na Terra, gente, ou vocês acham que vieram para nos ajudar? Incas, maias, civilizações ilustres, com conhecimentos variados. Se a gente sabe que a inteligência
para o homem ser inteligente, para ter raciocínio, demorou isso tudo nessa escalada de evolução, seria impossível dizer que do nada apareceria um médico aqui na era primitiva. Então, há de se entender que muito da evolução aconteceu aonde? No plano espiritual. Até a modificação do corpo aqui na Terra foi modificando, né? O homem não conseguia andar ainda de forma ereta e, de repente, ele começa a fazer essa transição. E como? Se foi por milhões e milhões de anos para ele poder conseguir elaborar a vestimenta, como que ele sai andando, aí já sabe mumificar corpo, aí ele já entende de engenharia? É o mesmo que você dizer assim para a criança, toma aí o livro de ciência, de matemática, agora vai lá e faz uma cirurgia em alguém. Então é impossível, percebe? Compreender, se não for espiritualmente aquilo ali. A ciência vive em busca de um elo perdido, né? Qual elo perdido? Entre os primatas e o homem, que é o Homo habilis. Porque esse elo perdido não aconteceu na Terra, aconteceu no plano espiritual com toda certeza. Porque se do nada o homem sai andando e de repente já é um cientista, já é um engenheiro, a gente sabe que isso seria impossível aqui na Terra. O que eu quero dizer? Que nós viemos de transformações diversas, de metamorfoses infinitas, de transição o tempo todo, e isso acontece até hoje conosco. Ué, que fase nós estamos então? Se nós éramos instintivo, éramos intuitivo, de repente a gente vem caminhando, 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 chegamos no raciocínio, inteligência, paramos por aqui, é isso mesmo? Não vamos para mais lugar nenhum? O que vocês acham? Se Deus concedeu a oportunidade ao Espírito e não a qualquer outro ser de evoluir, a nossa evolução termina aqui? Chegamos no nosso auge, ponto final? É óbvio que não, né, gente? Nós estamos agora em outra etapa do caminho. Agora é o momento de unir espiritualidade ao raciocínio. Ué, eu vou deixar de ter raciocínio para poder voltar no meu caminho com Deus? Mas é claro que não. E nem podemos fazer isso. Por quê? Gente, Deus não iria construir um pensamento tão bem elaborado para poder destruir em seguinte. Então, hoje que nós temos um homem extremamente inteligente, racional, mas extremamente apegado às coisas da matéria. Isso foi acontecendo porque deveríamos vir, deveríamos aprender, deveríamos crescer, mas não esquecer de quem? Daquele que nos ensinou, do pai. Imagina assim, o filho vai lá para os Estados Unidos, nunca mais liga para o pai. O pai deixou de existir? Não, né? Se o filho pegar a mala e ir lá dar um abraço, ele vai estar lá. Então, isso aconteceu conosco no nosso processo. Nós fomos caminhando, raciocinando, nos tornando inteligentes, mas, ao mesmo passo, nos esquecendo de quem? Daquele que nos instruiu, daquele que nos ajudou um dia, daquele que pegou na nossa mão e nos trouxe até aqui. E hoje nós temos um homem que acredita saber tudo, quando não sabe quase nada. Pensa acreditar em tudo, de repente já não acredita em mais nada. Percebe? Está tão contraditório, está tão misturado, está tão confuso, que as pessoas preferem não crer. Por que as pessoas chegaram nesse ponto, gente? Porque nos materializamos demais, pegamos a matéria e tornando ela coisa nossa. Nós não somos desse mundo. Assim como Cristo, nós estamos nesse mundo para aprender. Deveríamos entender isso, e ainda não entendemos. Funciona mais ou menos assim com o vício, né? Você toma uma dose, uma substância, sente muito prazer. Opa, amanhã eu quero uma dose maior, e maior, e maior, e maior. Foi o que aconteceu com o espírito aqui na matéria. Ele pega a matéria, ele come, ele usa dessa matéria. Mas aí ele vê que sente prazer, sente conforto, e ele vai querendo mais, e mais, e mais, porque aí está a minha felicidade. O que foi acontecendo com o ser humano, o espírito, então? No lugar do sentido que ele deveria buscar em Deus, ele buscou sentido aonde? Nas coisas da matéria. Hoje somos extremamente consumistas, extremamente capitalistas, exagerados em tudo, e continuamos infelizes, não é verdade? Ansiosos, deprimidos, e continuamos buscando em quê? Nas coisas da matéria. Percebe?
quando deveríamos buscar o verdadeiro sentido em Deus. Porque, vamos pensar assim, se eu me sinto vazio, e se existe um vazio, uma incompletude em cada ser humano, essa incompletude, esse vazio, essa sensação de saudade, essa sensação de que quer ser amado, não pode ser encontrado aqui. É por isso que a gente é infeliz no outro? É. Porque a gente olha para as pessoas, não, fulano não me ama. Por que ele não me ama? Ele tem que me amar. Porque eu nasci para ser amado, mas nós esquecemos que aquele que pode nos amar, como nós somos, é quem? É aquele que nos conhece de fato, de verdade. É aquele que nos dá sentido, é aquele que nos dá amor verdadeiro. Não, mas fulano é que tem que me aceitar assim, fulano é que tem que me amar. Nós queremos mudar o outro, porque nós não queremos aceitar que o outro não é investido de amor para nós. Somos tão apegados e tão materialistas e tão desesperados nesse mundo, que nós queremos achar e acreditar que o outro vai nos completar. Olha que absurdo. Se o outro não é completo, ele completa o quê? Nada. Ele não é completo também. Não tem como ele completar você. Não tem como você ter sentido no outro. Não tem como a sua felicidade estar no mundo, percebe? Por isso o Cristo é categórico. Ajuntai tesouros aonde? Aonde, gente? No céu. É lá que a traça e a ferrugem não vai corroer, nem corromper. Porque Cristo já entendia, enquanto ser espiritual, que a verdadeira riqueza era aquela. Que aquele que poderia nos completar era quem? O pão da vida. O vinho que nos alimenta de verdade. E que nos dá coragem, que nos completa, só pode ser em algo que também é completo. Quem é completo? Você é completo? Você é completo? Tem alguém completo aqui? Eu não sou. Então, eu vou buscar sentido naquele que somente pode me completar de fato, que é a espiritualidade. Linda, mas eu vou deixar de viver na Terra então? Eu vou ser arrebatado para uma nova fase de transição? Não é isso? Tem muita gente que acha que vai morrer, porque aí é que vai ser diferente. Eu tenho que perder a minha razão para encontrar Deus, gente? Não, né? Eu tenho que unir a minha razão a Deus. A ciência à fé. E provavelmente foi isso que aconteceu em outros mundos? Sim. O espírito já tinha um conhecimento muito elevado de muitas coisas, de engenharia inclusive, de ciência também, mas aí ele se perde em sua vaidade e seu orgulho, é o que está acontecendo hoje. Nos tornamos vaidosos demais, orgulhosos demais, achamos que sabemos tudo, percebe? E mais, consumistas em exagero. Por que nós estamos falando de sentido? Porque vem aí o Natal, né? E é um tal assim de colocar as melhores luzinhas do Natal para que elas brilhem, fica muito bonita, e aí a minha casa vem cheia de luz. E aí eu descubro ano que vem que a única coisa que eu ganhei foi conta para pagar. Porque a luz que você tem que acender é a sua. Percebe? Linda, eu vou vestir a camisa vermelha no fim de ano, porque camisa vermelha é tal de dar sorte no amor, mas chega o ano que vem, eu estou sozinho de novo. Porque o amor que eu tinha que investir era em mim. Não é a roupa, não é as coisas daqui, matéria, que vai preencher você de fato. E que vai te dar felicidade de fato. Não adianta você ir para a praia e pular 7 ondas, porque a sorte não está ali, muito menos comer 7 ameixas, hein, gente? Não vai fazer isso não, hein? É um tal de fazer tantas coisas, né? Colocar uva passa na comida, que dá sorte. Aí eu vou ter um ano lindo. Por quê? Porque minha mesa está repleta de comida. Mas não se alimentou do pão da verdade. Não colocou na casa a espiritualidade, a oração, o retorno a Deus. Somos aqueles filhos pródigos que gastou tudo no mundo, percebe? Nós pegamos os bens que Deus nos deu, a intuição, a inteligência, o livre-arbítrio, o individualismo exacerbado, e aí fomos para o mundo gastar tudo. E agora? Não estamos aguentando mais. Percebe? A gente já não aguenta mais ver jornal, a gente já não aguenta mais as discussões.
Porque estamos num patamar que queremos crescer, queremos nos regenerar, mas a gente não sabe como. Como que esse mundo vai se tornar um mundo de regeneração? Quando eu entender que o equilíbrio tem que partir de mim, de você. Porque cada um de nós é que formamos essa sociedade. E a sociedade é que forma as civilizações todas. E se eu não quiser perceber que essa natureza já está desgastada demais, não está aguentando mais, e que eu preciso mudar com urgência, porque não importa a cor da roupa, a luzinha de Natal, muito menos o presente que eu vou levar para a casa das pessoas. O importante é o que eu vou colocar no coração delas. Quantas das vezes você vai num amigo oculto, chega lá, a pessoa não vai, deixa o presente lá. Como que você fica? Arrasado. E olha para aquele presente e não quer nem usar. Então, o que vale mais? O presente ou a presença ou o amor daquela pessoa? Nós estamos vivendo agora a época do desafeto e não do afeto. É desafeto para tudo, né? Então, se nós queremos um mundo de regeneração verdadeiro, esse mundo tem que acontecer primeiro dentro de cada um de nós. Vamos acender a luz que há em nós, que sempre existiu. Como que eu faço isso? Buscando a Deus. Se você tem um amigo e você não liga para esse amigo, se você não importa com ele, como é que você vai saber manter essa amizade? Então, Alinda, eu oro para Deus quando? Quando eu estou na cama morrendo. Para mim voltar para a espiritualidade, então, para mim fazer o caminho de volta para o Pai, eu preciso prestar atenção. Eu preciso orar sempre. Ah, não é só quando eu estou precisando, não? Não. Você vai lembrar do amigo só quando precisa do cheque e do cartão. Faça um elo de ligação com Deus e com a espiritualidade. E tem que ser todos os dias, em todos os momentos. Às vezes eu estou dentro do carro, ai Deus, obrigada por tudo. Precisa de ser Pai Nosso, Ave Maria sempre? Não. Está lá no livro dos Salmos, cantai a Deus um cântico novo. É uma oração sincera. Oh Deus, eu estou cansado hoje, não foi difícil, mas eu te amo assim mesmo. Orai a Deus no silêncio do teu quarto. Buscai a Deus em todos os momentos da sua vida. Participe da sua vida com Ele. Ponha Ele para participar da sua vida. Isso é sentido. Isso é buscar em Deus. Percebe? Porque Ele está lá. É aquele filho que um belo dia, ai pai, estou com muita saudade, quero te dar um abraço. Vai retornando devagarzinho, intuitivamente. Mas não adianta nada você orar, está muito bonita a oração, está muito lindo. Comecei a orar agora, eu oro de manhã, de tarde e à noite, todo dia. Só que aí você recebe a intuição e não segue. Adiantou o quê? Não adiantou nada se eu não vou cumprir aquilo que Deus tem para mim. Não adianta eu receber uma instrução espiritual, por exemplo, vem aqui no centro, aí o guia, a entidade fala assim, não meu filho, está difícil na sua casa. Na sua casa está difícil, você precisa compreender mais, respirar fundo. Ah, eu não vou fazer isso não. Isso é muito difícil, eu acho que eu vou em outro guia. Aí na outra semana você vai no outro guia. Aí ele te fala de novo. É, meu filho, está complicado, né? Eu vou te dar um passe. Você faz oração na sua casa, tira um dia para orar. Ah, não, gostei também não, eu vou no próximo. Adianta então orar, gente? Se você não quer cumprir, se você não quer mudar, se você não quer fazer, que dia que esse mundo vai ser de regeneração assim? Nunca. Porque se um faz, os outros não fazem. Percebe? Sou eu que puxo esse mundo para cá, a balança para cá, de regeneração para cá. Quando eu percebo que eu tenho que orar, me conectar, mas eu tenho que cumprir a vontade de Deus. É por isso que Cristo fala, né? Não é só aquele que me diz Senhor, Senhor, chega ao céu ou será salvo, mas aquele que cumpre a vontade de Deus, seu Pai espiritual. E o que Deus está nos convocando para fazer agora, nesse momento? Unir, equilibrar. Eu tenho que ser racional, eu preciso das coisas desse mundo, lindo, então vou deixar de comer, de viver, de vestir? Não, gente. Mas ponderação nas coisas. Antigamente, eu lembro muito bem, né? Eu falo assim, antigamente tá, gente? Tem muita gente nova aí.
Mas antigamente a gente ia na casa da família, tinha uma televisão e os primos juntavam tudo no sofá, você não podia ir no banheiro, que você voltava, seu lugar já não estava nem lá mais. Mas todo mundo juntinho, né? Para poder ver um filme, uma novela, nossa, era um máximo aquilo ali, né? Era união, era comida, era o almoço de domingo, não era verdade? E o que foi acontecendo? As pessoas foram gastando, sendo consumista. Hoje o filho te pede o melhor computador. Você vou dar logo para esse menino, né? Me dá sossego. Nunca mais você olha para o filho. Porque ele entra para o quarto, não te dá mais bênção, não se importa. Fica o dia inteiro lá, quase 24 horas se deixar, né? Tem uns que não querem nem comer. Você tem que bater na porta, eles quase batem em você. Eita, está me atrapalhando o joguinho. Então é tal de joguinho para tudo. É joguinho de mais e família de menos. Eu entro na casa dos pacientes, às vezes paciente que eu falo assim, que você tem uma condição melhor, a gente chega lá, a gente vê 5 televisão, uma em cada cômodo. Aí você vê o pai em uma, a mãe no outra, o paciente em outra, o filho jogando computador, e você nunca tem um encontro. Aí você vira para a empregada, nossa, que lindo esse objeto, eu gostei. Para que serve? Não sei. Tá aí, tem 10 anos que eu cheguei nessa casa, ele está aí, nunca usou. Ué, para que a pessoa compra? Achou bonito, estava na moda. Porque agora é moda, né? É o novo aparelho Z, é o outro que é Prus, é um que é grande, é um que é pequeno, é um que fecha, é um que abre, o outro brilha. Percebe? Vou na onda de todo mundo. Vão gastar, vão embora. Que isso cura a depressão. E a gente vê que não. Você compra a televisão hoje, a mais chique, continua deprimido. Você passa no concurso, ainda está deprimido. Você casa, tem filho, ainda está triste. Sua felicidade não vem nunca. Coloca, então, o sentido da sua felicidade em outro patamar, em outro lugar. Porque Cristo nos disse que era o pão da vida. Ele nos disse que Ele era o vinho que nos saciaria. Você não precisa deixar de fazer as coisas, você só tem que ponderar. Para que eu preciso disso mesmo? Nossa, mas saiu, a minha vizinha já tem a televisão que tem um botãozinho vermelhinho. Mas para que serve o botão vermelho? Não sei, só sei que ele é vermelho e que ele é bonito. Aí eu quero também. Percebe, gente? Então, no nosso Natal, no nosso Ano Novo, que ele seja um Ano Novo de verdade. Sem mitos, sem rituais, mas com verdade, com espiritualidade no nosso coração, para que a gente se encha e preencha de sentido, porque o que vai me tornar regenerado, no mundo regenerado, sou eu mesmo. Não sou eu, espírito Arlinda, que vou morrer para conseguir regeneração. Se eu não estiver regenerado de fato, eu vou passar para outro lado, posso vir aqui 1000 vezes, que toda vez que eu passar para o lado de lá, vou estar do mesmo jeito. Porque a vida continua é para o espírito, mas o espírito, em sua classe, é único. Qual vida que continua? A minha, a sua. Uai, eu não vou ser diferente? Não, porque seu pensamento é o mesmo. O que você vai ser convidado é ir para mundos primitivos, se você não buscar o equilíbrio com urgência. Então, nós temos pressa no desapego? Temos. Temos pressa disso. Do amor, temos. Porque quantas das vezes o pai espera que o filho vá visitá-lo? Nossa, passou o ano todo, meu filho vai vir me visitar. Chega no Natal, nem no Natal vai, mandou um presente. Aí chega no outro ano, quando o filho vai visitar, cadê o pai? Morreu. Nossa, ele morreu, tinha tanta coisa para falar. Ué, mas você tinha 30 anos para falar, não conseguiu? Em nenhum Natal, em nenhum dia da sua vida? Percebe, gente? Estamos falando disso. Estamos falando de entrega, de amor, de afeto, que é o que o mundo hoje precisa. Para de brigar, para de desunir. Ah, não, mas fulano tem que pensar igualzinho a mim, porque ele é meu filho, ou ele é meu pai. Aí, se eu vou subir nessa escala de regeneração, ele tem que vir também, sai arrastando todo mundo com a corda. Isso não vai dar certo, já não está dando certo. Chega de discussões. Pare por aqui, respire fundo e pensa. Se o homem demorou milhões e milhões de anos para chegar nesse nível de inteligência, há de se dizer que nesse meio do caminho, uns foram mais rápidos do que os outros. Mas ainda assim continua sendo o quê? Espírito.
Há uma partícula de Deus nele também. Ele também é seu irmão? Sim. Antes de ser seu pai, sua mãe, antes de ser qualquer coisa, ele tem livre-arbítrio. Se ele não quer ir, deixa ele quietinho lá. Ah, mas eu orientei, eu estou sofrendo, porque eu queria muito. Mas você não vai conseguir arrastá-lo assim. Dê tempo ao tempo. Dê tempo para cada um descobrir. Ah, mas ele não quer acreditar em mais nada. Então espere. Porque se até você, para chegar nesse nível de crença e de entendimento, precisou de paciência de Deus, estamos desesperados demais. Estamos agoniados demais. Queremos que o outro nos ame a qualquer custo. Percebe? Mas o outro não tem essa condição. É você que está na condição de amar. Por quê? Porque você evoluiu. Ah, como é que eu sei que eu evoluí? Porque você está aqui. Porque você está buscando. Porque o seu espírito grita por uma nova chance e possibilidade de ser amado, como um dia você foi amado. Você quer muito esse amor. Mas você quer buscar aonde? No outro, nas coisas do mundo. E aí você não vai encontrar. Sempre vai faltar aí? Sim. Mas lá eu sou repleto. Lá eu sou cheio. Lá há verdade. E é essa busca que o homem tem hoje, com ele mesmo, não é comigo. Linda, mas como é que eu vou saber que você está falando que é verdade? Estude, gente. Busque. Você tem inteligência. Ao invés de brigar com o outro, se o outro crê ou não crê, busque você. Não, peraí, esse livro está falando disso, esse aqui está falando do outro. Você tem condição para isso. Eu não tenho uma verdade absoluta, eu tenho a minha verdade que eu fui buscar, percebe? E isso é individual. E o que eu posso passar é amor a vocês. Porque eu quero receber de vocês é amor nesse momento. Percebe? E o mundo está carente disso, de olhar nos olhos, dessa coisa gostosa de conversar um com o outro. Porque eu não tenho o melhor presente para você, mas o presente que você quer, que é caro, Deus lhe deu condição de se esforçar a trabalhar para ter. Percebe? E eu também. Mas esse amor que há entre nós, você pode passar 10, 20 anos e pode buscar em qualquer lugar, você não vai encontrar. E quando eu me for, você vai entender do que eu estou falando. Então, quando o seu pai for, quando a sua mãe for, você vai entender isso. Nossa, eu busquei tanto no mundo, tanto nas pessoas, ninguém nunca me deu o abraço que minha mãe me deu. Por que que eu vi isso só agora? Por que que eu percebi que eu amava aquela pessoa quando ela foi? A gente vê espíritos do lado de lá, eu falo assim que vejo, arrependidos, na maioria das vezes. Queria tanto ter falado uma palavra para minha filha, eu não consegui. Teve 50, 70 anos, mas não fez. Então, gente, para encerrar, é para encerrar? É muito curto, né, o tempo, que pena. Eu posso dizer que não perca seu tempo. O momento é o momento do equilíbrio. O momento é da espiritualidade brilhar em você. O momento de transição já está acontecendo porque sempre aconteceu. Não seja imatura apenas a ponto de pensar que somente os médiuns ou somente as pessoas mais iluminadas que vão nessa leva de pessoas que querem regenerar. Não, você é espírito também. Você é sensível também, você também tem intuição. Deus também está com você. Ele também te convida a vir. E quando que eu vou tornar esse mundo melhor? Quando eu ensinar o meu filho a desapegar. Quando eu ensinar meu filho que o não existe também. Cristo mesmo nos disse, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Diga não às vezes para o seu filho, vai ser bom para ele crescer. Deixa ele frustrar, porque quando ele for adulto e perder o emprego, ele não vai entrar em desespero e querer pular de uma ponte. Percebe? Ensine a sua criança, seu filho a desapegar. Pega um brinquedo, olha, vamos arrumar esse brinquedo, vamos lavar essa boneca, vamos costurar essa roupinha, vamos doar, para ele entender que aquilo que ele ama também pode pertencer a outro. Nós estamos vendo hoje, atualidade, as pessoas que não conseguem desapegar. E aí, como elas acham que aquilo é dela, que a pessoa é dela, que o objeto é dela, elas preferem matar ou morrer
a não perder. Elas não dão conta disso. E a gente está vendo isso na mídia o tempo todo. Fulano matou esse, fulano matou aquilo, porque ele não dá conta de se libertar, de quebrar, de desapegar. Isso a gente tem que ensinar para os nossos filhos e é já. Quer um mundo melhor? Ensine isso para o seu filho. Ensine ele a respeitar as diferenças. Ensine ele a amar. Ensine o valor do não. Quando ele pedir alguma coisa, você dizer não e ele chorar, que bom, abra o pulmão, é bom. Os médicos falam, deixa ele chorar que abre o pulmão, é ótimo. Então ensine para que o mundo seja melhor no futuro. Quer um mundo melhor? Desapegue você também, pondere. Quando você for comprar qualquer coisa, eu preciso disso? É necessário? Eu tenho 20 sapatos. Eu preciso comprar mais 2? Espera aí, é necessário mesmo? Mas se eu vou comprar, então eu também não vou descartar em qualquer lugar. Eu vou doar a uma pessoa, eu vou limpar, eu vou embrulhar, porque aquilo que serviu para mim também pode servir para alguém. Eu preciso de 10 televisão, 5 na minha casa? Às vezes não. Só porque o modelo é mais chique? Então pense, porque aí eu vou encerrar dizendo assim, na era da Covid, que há poucos dias atrás, né, e até hoje, o que a gente aprendeu? Quando o homem saiu da cidade e foi para suas casas, quem que respirou? O planeta. O planeta não dava conta mais da humanidade, percebe? Então, será que nós vamos esperar acontecer? E foi trágico, né? Eu sei porque eu vivi isso nos hospitais. Então, eu acho que não precisa de mais nada para o homem entender que ele já acabou e destruiu muito com a sua natureza, com os elementos que estão aqui. E que agora é hora da gente ponderar, colocar o lixo no lugar certo, cuidar dos nossos animais, ensinar às nossas crianças o respeito, o amor, o desapego. Afinal de contas, esse mundo de regeneração que a gente tanto busca, sou eu, é você, é você, é você. Somos todos nós. Parte de uma humanidade espiritual inteira. Esse apelo já vem sendo feito pela espiritualidade. Cuide mais do vosso planeta, das coisas que estão. Cuide mais do seu lado espiritual. Busque mais a Deus. Nesse Natal, então, não pule as 7 ondas, não. Faça 7 orações. Oração do perdão, oração do amor, oração da união, do respeito às pessoas. Vá orar mais. Busque um lugar de paz para você, de tranquilidade. Vá buscar se conectar com a espiritualidade, que aí sim você vai encontrar a felicidade e o sentido verdadeiro. Sentido é amor de Deus para conosco. Sentido é amor da espiritualidade para conosco. Só ali eu me sinto completo? Só ali eu me sinto completo, porque somente ali é que Deus está. Fiquem todos com Deus, tenham todos uma boa noite e que a luz de Deus possa brilhar no coração de cada um de vocês.